Amém. Toda honra e glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Agradecemos ao Senhor por mais um dia, por mais uma segunda-feira. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus, que está em Lucas, o capítulo 11. Lucas 11, do 1 ao 13. E Jesus, ele ensinou várias vezes, não é? Existem vários textos, Jesus falando sobre a oração. E esse é um texto que Jesus ele está ensinando o que é a oração. E disse que isso é um dever que temos que obedecer, né? Vamos ler. E aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhes disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo ele de caminho, e não tenho que apresentar-lhe? Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação e lhe dará tudo o que houver mister. Ele continuou falando: e eu vos digo a vós: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual o pai que dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou qualquer que lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que lhe pedirem. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai eterno, a Tua palavra ela foi falada, ela foi lida, meu Deus. O Espírito Santo de Deus, abre o nosso entendimento, os nossos olhos, que Tu possa nos ensinar aquilo, meu Senhor, que Tu queres. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. O que aconteceu aqui? No primeiro versículo você vê que Jesus ele estava orando, né? No que ele estava orando, um discípulo disse: Senhor, ensina-nos a orar. O interessante é que os discípulos de Jesus eram judeus, eram homens religiosos, eram homens que aprenderam a orar desde a infância. Eram homens que viviam nas sinagogas, oravam todos os dias. Eles tinham uma Torá, eles tinham o exemplo dos profetas, o profeta Isaías, o profeta Jeremias, tinham os salmos. E por que eles disseram: ensina-nos a orar? Eles não eram pagãos, eles sabiam orar. Porque Jesus ele mostrava uma maneira diferente, né? A pergunta deles aqui é: ensina-nos a orar como tu oras, né? E eles perceberam que em Cristo a oração ganha sentido. Era algo diferente que eles viam. E Jesus ele ensinava não só com as suas palavras, era o testemunho, que Jesus ele tinha uma vida de oração muito intensa. E isso era maravilhoso para o seu ministério. Em Lucas 3, 21 e 22, mostra que Jesus, quando estava sendo batizado, diz que ele estava orando. E sendo batizado também Jesus, orando ele,
o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então Jesus sempre se retirava para orar. Ele tem uma vida de comunhão com o Pai. Então, se Jesus ele não abriu mão de uma vida de oração, quem somos nós para fazer isso, né? Então Jesus não precisava orar. Então por que ele orava? Ele não orava porque precisava, mas para ficar perto do Pai. Em Mateus 6,6 Jesus diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Jesus falou que temos que ter uma comunhão com Deus. É só nós, é só você e Deus. É você a sós com Deus. Quando Jesus diz entra no teu quarto, no teu aposento, ele mostra intimidade. Nós temos que buscar essa intimidade com o nosso Deus. E o que é lindo, que ele vai e ensina a oração, que é muito conhecida, né? Ela talvez só perca para o Salmo 23, talvez. O Salmo talvez perca para o Salmo 23, porque essa oração do Pai Nosso é muito conhecida. O evangelista Mateus, ele tem uma versão mais completa, mas nós vamos ler essa versão aqui. Pai Nosso que estás nos céus, né? Então Jesus ele deu essa oração do Pai Nosso como um modelo, como uma orientação, porque tem pessoas que decoram e falam que não sabem nem o que estão falando, simplesmente repetem, vamos fazer oração, Pai Nosso que está no céu. Não. Então aqui Jesus deu uma oração como uma orientação, como um modelo. Então ele mostra que na oração nós temos que ter o foco em Deus. O foco é Deus. Deus está antes das nossas necessidades, né? Olhamos e também temos que olhar para Deus como fonte de provisão, de sustento, de livramento, de perdão. Tudo vem de Deus, né? Então a primeira frase Jesus diz: Pai Nosso que está nos céus, né? Jesus ele nos ensina aqui que estamos nos dirigindo à oração a Deus que é o nosso Pai, que me aceitou como filha, né? Que me aceitou como filha, que cuida de mim, que me protege. E o que é interessante, quando Jesus ele orava, ele chamava Deus de Pai, e ele ensinou os seus discípulos a chamar Deus de Pai. Nós vemos que Adão, antes de pecar, ele nunca ousou chamar Deus de Pai. Noé também mostra que ele, no meio de uma geração muito promíscua, ele nunca chamou Deus de Pai, ele nunca ousou chamar Deus de Pai. Abraão, que disse que era amigo de Deus, também jamais ousou chamar Deus de Pai, de ter essa intimidade toda com Deus. Davi, o rei da comunhão, do louvor e da adoração, se referia ao Senhor como rocha, como altíssimo, fortaleza, socorro, etc. Só como essas palavras, mas ele nunca ousou chamar Deus de Pai. Mas Jesus estava mostrando que em Jesus é que o relacionamento pai e filho é celebrado, né? É lindo. E aqui mostra 6 pedidos, né? 3 pedidos que é relacionados a Deus e 3 pedidos relacionados a nós. E isso nos ensina muito. Mostra: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade como é feita no céu. Os primeiros 3 pedidos é para Deus, ele é a prioridade. Às vezes simplesmente a gente faz uma lista, oração, pensa que oração é só pedido, pedido, pedido. Não é isso. A oração não são as nossas necessidades em primeiro lugar, porque Jesus diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus, quando estava ensinando sobre ansiedade: vocês estão muito ansiosos pelo que vestir, pelo que comer, pelo que beber. Busquem primeiramente o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus sempre ensinou que temos que buscar a Deus, uma intimidade com Deus, mas a prioridade é Ele, é o reino dEle. Não é você,
com as suas necessidades. Aí as suas necessidades vêm depois. Depois é que vem, né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos a quem tem nos ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então o reino está acima das nossas necessidades. Primeiro ele, segundo nós. Santificado seja o teu santo nome, né? Em Êxodo 20, versículo 7, está escrito: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma o seu nome em vão. Deus, ele é separado, ele é santo, ele é separado de toda a criação, de toda a criatura, não é? Santificado seja o teu nome. Então você está dizendo: santificado seja o teu nome na minha vida, no meu trabalho, que eu viva de tal maneira que o teu nome seja glorificado. Então Jesus, ele diz assim: venha o teu reino, né? Estamos querendo o padrão de Deus na criação, né? Que o teu reino venha. Então você ora pela expansão do reino no mundo, pelo avivamento, pelo crescimento da igreja. É o que você, é a sua oração, que você que esse reino ele vai vir em plenitude na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Por enquanto é um reino espiritual, um reino interno só com a igreja, né? Jesus, ele reina no meio da sua igreja. Mas a nossa oração é orar pelo reino de Deus, que o teu reino venha sobre toda a terra, que haja o avivamento. E você ora também: seja feita a tua vontade, não a minha. Então Deus tem planos, tem querer, tem vontade, e não é o que eu quero, é o que Ele quer. Seja feita a tua vontade como ela é feita no céu. No céu os anjos, eles obedecem totalmente a Deus, eles não podem pecar, porque se eles pecarem não tem perdão. Nós temos perdão porque temos um advogado que pagou o preço. Quando a gente desliza, temos um advogado, pedimos perdão, Deus perdoa. Mas o anjo não tem como. Então, no céu, a vontade de Deus ela é feita. Então, pare de reinar sobre a sua vida, saia do trono e faça Deus sentar no trono da sua vida. É a vontade dele, porque ele tem projetos para a sua vida, ele tem planos para a sua vida, e é o que ele quer que tem que ser feito. Então Jesus, ele instruiu os discípulos a confiarem na vontade de Deus. Como você vê Jesus fazendo uma oração no Getsêmani, antes dele ir para a cruz, o que foi que ele disse? Seja feita a tua vontade, não a minha. Senhor, Deus, Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. E nós temos que orar sim. Nós temos que deixar de olhar para as nossas necessidades, porque nós olhamos muito para as coisas do mundo, para o que está acontecendo, para o que está faltando em casa, que o meu dinheiro está pouco, e é isso, meu Deus, e é isso, meu Deus. Você fica triste, Deus não é nada para você mais. É como se Deus não valesse mais nada para você, porque o que vale é o que você tem, é o seu dinheiro, é o que você é a sua conta. Jesus está ensinando que a prioridade é Deus, que a prioridade é o reino de Deus, que é a vontade dele. Senhor, tu tem planos na minha vida, que seja feita a tua vontade e não a minha. E Deus trabalha através das circunstâncias, não é? Ele mostra a vontade dele. Quando tem confusão, quando tem briga, você sabe que Deus não está naquilo ali. Então mude. Agora, se as portas estão se abrindo, você sente paz, é a vontade de Deus. Deus, ele fala. Deus, ele mostra a sua vontade. E Jesus, ele está mandando que os seus discípulos tenham intimidade com Deus. Busque a oração para que nós possamos saber qual é a vontade de Deus nas nossas vidas. Em Romanos 12:2 mostra que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E Jesus diz assim: o pão nosso de cada dia. Depois de todas essas coisas que vem a vontade, a nossa vontade, as nossas necessidades, né? Pai nosso é o pão nosso. Jesus aqui mostra que temos que estar em comunhão com o Pai
e em comunhão com os irmãos. Pai nosso e pão nosso. Jesus não permitiu que a gente, não nos ensinou uma oração egoísta, uma oração que você diz assim: eu estou precisando, o que vai ser da minha casa, o eu. Não, Jesus está dizendo o nosso. Então você tem, além de quando você ora, você tem que interceder pelo seu irmão, pela casa das pessoas que você conhece. Senhor, a casa de fulano, a provisão na casa de fulano, a provisão na casa de cicrano. Não é só você falar para você. Jesus está mostrando aqui: Pai nosso, pão nosso. Comunhão. Temos que ter essa comunhão, essa harmonia com Deus e com os irmãos. Porque somos uma família, né? E Jesus fala de cada dia. Porque quando a gente vê que o povo estava no deserto e o maná caía do céu, Deus dizia assim: vocês só vão pegar a porção de cada dia. E quando o povo não confiava em Deus, pegava a porção do outro dia, aquela porção apodrecia. Porque você tem que aprender a confiar em Deus. Porque existem pessoas que, se não tiver a provisão para o mês todo, ela se desespera, ela não confia, ela entra em desespero. Porque você tem que ter a provisão do mês todo. Não, Jesus está dizendo: confie, peça o pão de hoje, o pão de amanhã Deus vai prover. Que temos que aprender a confiar no Senhor, não é? E o pão aqui ele mostra que é o básico, não é o supérfluo, não. Deus aqui, o que Jesus ele está mostrando aqui é o básico, é o pão. E Jesus mesmo diz: do pão de cada dia. Então basta cada dia o seu mal. Jesus diz assim: não andeis ansiosos pelo dia do amanhã. Basta cada dia o seu mal. Então Jesus nos ensina para não vivermos preocupados com o dia do amanhã. Por que Jesus falou tanto de ansiedade? Porque Jesus sabe que isso é uma fraqueza muito grande do ser humano. Nós nos preocupamos com o amanhã, nós nos preocupamos. Mas Jesus ele ensina que nós temos que ter fé e temos que viver confiando em Deus. Porque se você não confia, você coloca em questão tudo o que ele fala. Se ele diz que ele é o seu provedor, se ele diz que é tudo, você está querendo dizer o quê? Que ele é mentiroso? Então você tem que confiar. Então Jesus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que ter fé, você tem que confiar. Você não foi sustentado há 3 meses atrás? Você não foi sustentado o ano todo e um passado? Você passou fome? Você não passou. E por que você está preocupado com o amanhã? Deus não é Deus na sua vida? É isso que Jesus está ensinando aqui. Não se preocupe com o dia do amanhã. Confie. Confie em Deus. E Ele mostra também, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, não é? E tem pessoas que oram o Pai Nosso e estão orando para a sua própria condenação. Porque aqui está mostrando que você tem que... Jesus está mostrando uma condição. Que Deus vai perdoar se você perdoar. Se você não perdoar, Deus não vai lhe perdoar. E se Deus não lhe perdoar, você não tem como ter comunhão com Deus. Porque nós pecamos todos os segundos. E precisamos pedir perdão o tempo inteiro. Senhor, nos ajuda. E a gente se quebranta. E a gente ora. E a gente pede perdão. E se você tem algum rancor, se você não consegue perdoar, então você não vai conseguir o perdão de Deus. Então como você vai ter comunhão com Deus, como você vai cultuá-lo, como você vai chegar até a Ele? Em Marcos 11, 25, 26, está escrito que Jesus falou: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Então, ele diz que nós temos que aprender a começar a liberar perdão a partir da nossa oração. Você já vai orando, se você tem uma coisa contra alguém, você na oração já vai liberando perdão, porque Jesus disse que a nossa oração já tem que, na partir da oração, você já tem que ir liberando
o perdão. E eu sempre costumo dizer, e eu tenho isso como um exemplo muito grande. O pastor Augusto Nicodemos disse assim: se você tem uma mágoa muito grande contra uma pessoa, comece a orar por ela, que Deus vai tirar essa mágoa do seu coração. E Deus vai quebrantar seu coração e vai fazer você não sentir essa mágoa e isso transformar em algo pior lá na frente. E Deus vai tratar o seu coração. Então, é na oração que Jesus disse que conseguimos perdoar e conseguimos ter um coração livre para que possamos prosseguir em comunhão com Deus. Porque quando temos alguma coisa contra alguém, nós não conseguimos ter a comunhão com Deus. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O mal aqui é maligno, que nos tenta, que enche nossas mentes, né, de mágoa, de tudo que temos que pedir a Deus para que Ele nos livre de situações que não podemos sustentar, resistir. Então nós dependemos de Deus. Isso tem que fazer parte da nossa oração. Senhor, Tu sabes as minhas fraquezas. Tu sabes aquilo que eu não consigo segurar. Em nome de Jesus, faz muito parte da minha oração, gente. Senhor, Tu sabes a minha fraqueza, então Tu me esconde. Tu me esconde porque a coisa mais preciosa que eu tenho nessa vida é a comunhão contigo. Não me deixes cair em tentação. Quebra todo o laço do maligno. Não deixa ele levantar nada contra mim. Me livra de situações difíceis. Então o Senhor, Ele nos livra. Porque Ele pode nos livrar. Ele pode abrir os nossos olhos. Jesus está dizendo: reconheçam que vocês não podem cuidar de vocês mesmos. É isso que Jesus está dizendo aos seus discípulos. Reconheçam que vocês não podem cuidar de vocês mesmos. Peçam a Deus ajuda. Porque se vocês não pedirem, vocês não vão conseguir continuar. Então, a nossa natureza, ela é inclinada para o mal. Então, nós temos que pedir: Senhor, me livra de mim mesmo. Porque o meu coração, ele é enganoso, ele é perverso. Ele pode me fazer acreditar em algo, eita, isso é vontade de Deus, e pode me levar para um caminho errado. Então você diz assim: Senhor, me livra de mim mesmo, que eu possa fazer o que está no teu coração, não no meu. E aqui mostra Jesus, ele continuando, ele fala tão fervorosamente para que a gente não desista de persistir e de orar. Ele disse-lhe também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães. E aqui ele continua. É a parábola do amigo importuno, né? O amigo importuno. Naquele tempo, para os judeus, a hospitalidade era considerada algo sagrado, né? Esse homem queria cumprir o seu dever. O povo não tinha muita estrutura, as viagens eram feitas a pé, distâncias muito longas. E isso era a lei. Um forasteiro, se chegasse na sua casa, você tinha que hospedar. E nem sempre havia hospedarias, né? Então eles tinham esse costume, e isso era uma coisa sagrada para os judeus. A hospitalidade era algo sagrado. E a casa era um vão só. Aqui ele mostra: eu não posso te dar o pão, porque não tinha janelas e várias portas, não. Era um vão só, aquele vão era a sala, aquele vão eles se alimentavam, e à noite eles estendiam as esteiras, colocavam várias trancas nas portas e fechava. Então, se eu me levantar, eu não vou poder, eu vou ter que abrir, tirar todas as trancas, vou acordar meu filho, vou ter que ligar a lamparina, vai acordar todos eles. Eu não posso te dar esses pães. E antigamente eles tinham o hábito de emprestar pães, né? Porque a gente diz me empresta, né? Não é me dá, ele me empresta. Porque eles tinham esse hábito. Eles assavam os pães pela manhã. E quando faltavam os pães à noite, eles pediam emprestados para logo quando amanhecesse, assar os pães e devolver os pães. Eles tinham esse hábito de emprestar, o empréstimo de pães. Então Jesus mostra aqui que esse homem, ele vai dar esse pão, não é porque ele é o amigo dele, não. É porque ele está importunando. E o que é interessante, que o que é importunação para nós, para Deus não é. É o que Jesus está dizendo. Se vocês que são maus, se vocês se sentem importunados,
Deus, ele não sente isso. É muito pelo contrário, né? E é o que é lindo. Deus, ele não se sente incomodado. Às vezes a gente coloca uma barreira. Não vou falar isso diante de Deus. Deus quer que você importune. Deus quer que você fale. Deus quer que você insista. É o que Jesus está dizendo aqui. Porque se esse homem que é mau, que esse homem que tem os seus defeitos diante da humanidade, né? Os humanos têm defeitos diante de Deus. Ele vai dar porque ele foi importunado, não porque ele ama, porque ele foi importunado. Quanto mais Deus. Então Jesus mostra que temos que continuar, temos que perseverar, porque ele ama essa comunhão. Ele gosta disso, né? Então Jesus, ele dá uma ordem aqui, não é? Pedi, buscai, batei. E Jesus mostra que temos que buscar e confiar. Vocês devem orar e perseverar. Peçam que vai ser dado, busquem que vocês vão encontrar, batam que a porta vai se abrir. Então aqui Jesus, ele está prometendo a resposta. Então ele mostra uma fidelidade de Deus, ele promete a resposta. E não é convencer a Deus de mudar de ideia, né? Muito pelo contrário. É Deus que nos convence. Porque às vezes a gente nos coloca diante de Deus e diz assim, a oração é um meio que a gente tem para pedir o que a gente quer para Deus. Não. A oração também é um meio de mostrar a você o que Deus quer para você. A oração não é só o meio de você pedir o que você quer. É Deus também mostrar para você o que Ele quer da sua vida. A oração é isso. É intimidade com Deus. Então Jesus está mostrando, está mandando você ir para esse ambiente de intimidade. Não é você determinar, Senhor, determine, eu quero isso. Porque esse texto ele é muito usado por muitas igrejas para dizer, eu determino. E você bota Deus na parede. Você vai ter que fazer isso porque a tua palavra diz que se eu insistir, tu vai fazer. Não. Jesus está dizendo que na intimidade Deus vai mostrar qual é a vontade dele para você, e ele vai lhe guiar, e ele vai lhe colocar no caminho certo, e no caminho de Deus todas as riquezas, e todas a prosperidade, toda a paz vai vir para você. Porque você andando na vontade de Deus, você não corre o risco de estar quebrando a cara e estar fazendo o que ele não quer. Porque quando você faz o que ele não quer, você quebra a cara, e as consequências são grandes, são muito grandes. É isso que Jesus está dizendo aqui. Não é porque você vai mudar a vontade de Deus, não. É porque ele vai mostrar a você qual é a vontade dele. E nós pedimos às vezes pedra. Nós pedimos às vezes cobra. Nós pedimos às vezes um escorpião. E Deus, ele jamais... E às vezes a gente quer o sim, a gente quer o sim, a gente quer o sim. E Deus, ele está nos livrando de algo horrível lá na frente, né? Teve uma moça, não sei se eu já contei aqui para vocês, teve uma moça que ela pedia muito para se casar com um rapaz. Pedia demais, pedia, e Deus não dava resposta, mas pedia, Senhor, era uma moça fervorosa, eu quero casar com esse rapaz. E ela jejuava e ela orava, e Deus não permitiu. Deus disse não. Sabe por quê? Porque ela casou com Billy Graham. Ela foi a esposa de Billy Graham. Deus responde nossas orações, mas da sua maneira, com sabedoria e com amor. Porque às vezes pedimos grandes armadilhas, não é? Que Deus, ele conhece muito bem os seus filhos. E ele, como Criador, ele sabe que os seus filhos precisam também de não, né? Ele, muito mais do que isso, ele sabe que o não nos amadurece, que o não também nos faz crescer. Então, existem situações na oração que basta simplesmente você pedir. Você pede e tudo é realizado na hora, como você vê a sogra de Pedro, né? Jesus chegou na casa de Pedro e a sogra dele estava doente, e Jesus simplesmente
tocou nela, ela ficou curada, na hora ela se levantou e foi atender. E tem situações que você tem que ter uma insistência muito grande, né? É o que você vê no paralítico. Jesus, ele estava numa casa e essa casa se encheu de gente e tinha pessoas até ao redor da casa. E esse homem que tinha dificuldade naquele leito, 4 amigos tinham que carregar. Então aquela situação, para chegar até Jesus, era uma situação muito difícil. Era uma situação impossível. Então, o que mostrou aqui foi a insistência desse homem doente que estava em um leito e dos seus 4 amigos. Eles insistiram. E porque eles insistiram, eles subiram. Você sabe a dificuldade de você subir uma escada com uma pessoa doente. Você sabe a dificuldade. Esses homens subiram com um leito, com um homem deitado numa cama. Eles subiram no terraço. O terraço era como se fosse uma parte alta. Eles ficavam nessa parte em cima. Eles usavam esse terraço. Então eles subiram e esse terraço era a telha, né? Fizeram um buraco grande, não foi pequeno, para passar a cama inteira. Ele não podia entrar assim, senão ele caía, tinha que entrar assim. Então foi um trabalho muito grande. Então aqui, no que esses homens desceram esse homem, Jesus disse a perfeição para eles: seus pecados estão perdoados. E porque Jesus falou essa frase, todos ficaram: que é isso? Quem é ele para perdoar pecado? E ele disse: o que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, pega o teu leito e anda. E aquele homem recebeu a maior riqueza, que é maior do que bens, que é maior do que a cura, que é maior do que tudo. Primeiro foi a salvação. Teus pecados estão perdoados. E depois Jesus o curou. Então aqui nessas 2 posições você mostra que tem momentos que temos que temos que insistir. Não é desistir. Não podemos desistir simplesmente. Eu pedi, Deus não respondeu. Não. Temos que insistir. Se esses homens não tivessem insistido, eles não teriam tido a resposta, né? Esse homem não teria sido curado, né? E Jesus, nessa parte, ele mostra assim: vocês sendo maus, vocês sabem dar o que é bom para os filhos de vocês, não é? Vocês são seres humanos, vocês são maus, vocês são frágeis, incapazes de atender às necessidades dos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus. A resposta é óbvia, é o que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo que toda oração é produtiva, mesmo as que não têm resposta, porque o objetivo da oração vai ser alcançado, é a intimidade com Deus. Então toda a oração, ela é produtiva. Não é, eu orei tanto. Inclusive a gente vai, a semana que vem, vamos agradecer ao Senhor por 9 anos desse culto, né? E hoje eu estava aqui, Jesus falando, e Ele me mostrou, e eu sei que nenhuma oração que fizemos aqui, que os nossos filhos cresceram aqui, dos cultos de orações que fazíamos na quinta-feira, dos estudos da palavra que fazíamos todas as quartas-feiras, nas terças também, nada foi em vão. Foi o que Jesus mostrou e falou para mim. Foi escutada todas as orações. Olhe para os seus filhos. Olhe para os seus filhos. Muitas coisas foram evitadas. Muitos laços foram quebrados. Nenhuma oração não foi escutada. Então é o que Jesus diz aqui: toda oração ela é produtiva, mesmo que você receba um não, porque o objetivo é você ter intimidade com o Pai, porque Ele já cuida de você, Ele já cuida do teu vestir, Ele já cuida do teu comer, é Ele que cuida. E que mostra uns versículos lindos, não é? Efésios 3,
20 está escrito: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Que versículo maravilhoso. Então, o que Deus tem para a minha vida está muito além do que eu penso e do que eu imagino. Então, não quero colocar às vezes, Senhor, tem que ser assim, porque não está acontecendo assim. E Deus, Ele tem planos para a sua vida. Deus tem planos, não é? Possamos descansar nos planos de Deus e na vontade de Deus, mesmo quando não acontece o que você quer. Em Hebreus 10, 19 e 21 está escrito: tendo, pois, irmãos, ousadia de entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Jesus, Ele está sentado à destra do Pai. Jesus é o nosso sacerdote. Jesus é o nosso advogado. É Ele que intercede por nós. Então nós temos que ter ousadia de entrar no trono da graça, porque Jesus, Ele intercede por nós e Ele está ao lado do nosso Pai maravilhoso. Então Jesus ensina aos seus discípulos a contemplarem os verdadeiros valores do reino de Deus. E às vezes os nossos olhos estão muito nas coisas dessa terra. Na minha vida, no que eu tenho, no que eu quero, no que eu quero, no que eu quero. Jesus está dizendo: contemple os verdadeiros valores do reino de Deus. Em 1 João 5, 14 e 15 está escrito: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Segundo a sua vontade. É para a glória de Deus. Segundo a sua vontade. E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, é esse o objetivo que Jesus mostrou para os seus discípulos. Jesus disse em João 15, 7: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, Jesus está mostrando aqui que tem uma cláusula, né? Você tem que estar em Cristo. E Cristo tem que estar em você. E Jesus é o quê? Jesus é a palavra. Você tem que estar na palavra, né? O segredo é a oração baseada nas sagradas escrituras. Jesus, Ele é a palavra. E no versículo 13, no finalzinho, Jesus, Ele mostra: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àquele que lhes pedirem. Porque sem o Espírito Santo não tem oração. Sem o Espírito Santo você não nasceu de novo. Ele é o maior, é o dom maior. Ele é a riqueza. Ele é tudo. Então que possamos ter sabedoria para orar, sabedoria para perseverar, que é o que Jesus quer que façamos, que possamos perseverar nessa riqueza, que é ter intimidade com Deus, que é ter comunhão com Deus, porque Jesus falou, e Ele disse que é uma ordem: quando orares. Ele não disse assim, e se vocês orarem, não. Ele disse, quando orares, orem assim. Então, que possamos fazer o que Jesus mandou. Possamos buscar a Deus. Possamos ter essa comunhão linda e perfeita com o nosso Pai. Não é? Foi o versículo que foi lido no começo. Não é? Jeremias 29, 11, 13. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis. E buscar-me-eis e me achareis,
quando me buscardes de todo o vosso coração. Porque sem intimidade com Deus, sem você colocar Deus em primeiro lugar, Ele não ocupa o segundo lugar na vida de ninguém. Que possamos ter essa intimidade com o nosso Senhor. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe.